Olá, pessoal. Estamos hoje começando o primeiro podcast de arquitetura aqui de Macaé, o Pode Arquitetar. Eu sou a Alessandra Guiar, sou arquiteta urbanista e vou estar conduzindo essa conversa e esse bate-papo com vários arquitetos, vários profissionais da área que vão vir aqui com a gente discutir, conversar, bater papo e principalmente trazer dica para o pessoal de casa que gosta de arquitetura e decoração. Então, hoje a gente está aqui com duas arquitetas. Começamos o programa com mulheres. Eu fiz questão que tivesse bastante mulheres hoje. Para ser um dia, a gente está chegando no mês de março, que é o mês da mulher. Então, nada que, né? Todo mundo de lilás aqui. Esqueci de trazer meu lilás, que é a cor nossa. Mas na próxima eu vou lembrar do lilás. Então, a gente começa com duas arquitetas, a Rafaela Mendonça e a Camila Jardim. Estamos aqui também com a nossa amiga Mariana, a sócia da Boa Vista Agilitar, nossa patrocinadora principal aqui do nosso programa, que a gente começa de pé direito, então, com mulheres representando vários setores aqui, né, da área de arquitetura e de interior. Hoje a gente vai estar aqui falando do tema Pequenos Espaços e Grandes Projetos, que é um tema que a gente tem visto muito hoje, né, com o crescimento das cidades, com os espaços cada vez menores de apartamento, de terrenos para comprar, de casas. Como que a gente faz quando a gente tem um pequeno espaço? O que a gente produz e como que a gente faz isso ficar legal para se ter uma área boa de viver? E aí, nada melhor do que conversar com duas arquitetas renomadas da cidade hoje aqui com a gente. Então, vamos lá. Rafaela, pode se apresentar aí pro pessoal? Bom, eu sou a Rafaela Mendonça, eu sou arquiteta, trabalho com interior também, sou artista plástica e estou muito feliz por estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. É um assunto realmente muito interessante, né? É um assunto que a gente tem encontrado o tempo todo, esse desafio, porque são sempre desafios, porque cada projeto é um, né? Cada um é um. E é isso, estamos aqui para construir essa história. Muito bom. Camila também pode se apresentar. Então, meu nome é Camila Jardim, eu sou arquiteta, venho atuando há mais ou menos 10 anos com arquitetura interiores em Macaé e na região. Acabei entrando muito, né? Esse tema é um tema muito que faz parte muito do meu universo, do meu dia a dia de trabalho. Acabo trabalhando muito, projetando muito para pequenos espaços. Tem muito como missão aqui para mim, né? Como pessoa antes de profissional, trabalhar com uma arquitetura que traga harmonia e eleve sempre a alma do cliente, né? Cada pessoa é única, como a Rafaela falou, cada briefing é único, cada demanda é única, e a gente está aqui para agregar, né? Tanto na vida das pessoas que estão assistindo, que vão levar alguma coisa de bom, aquilo que a gente vai falar, quanto daqueles que nos contratam, que colocam seus sonhos, seus anseios nas nossas mãos, né? Profissionais. E é isso. Obrigada pelo convite. Que bom. Agora, nossa querida, né? Nossa representante da Boa Vista, a sócia, a Mariana. Fala um pouquinho, Mari, lá da nossa loja, de como que vocês estão com essa nova força agora vindo no mercado. Fala pra gente. Falo sim. Prazer, pessoal. Eu sou a Mariana, proprietária e sócia da Boa Vista Macaé, Grupo Agilitar, mais conhecida como Loja da Mari. Isso mesmo. Aí, Loja da Mari. Todo mundo fala Loja da Mari, então tá aqui a Mari para falar com vocês. A Boa Vista é uma indústria de móveis planejados que também tem sede no Rio Grande do Sul. E a gente já trabalha, eu e meu esposo, com móvel planejado há mais de 20 anos. Então, assim, a gente está com a bagagem cheia aí de conhecimento e cada vez aprendendo mais com vocês. E é um prazer estar aqui também. Obrigada, Mariana. No primeiro. É minha amiga, né, pessoal? E a gente trouxe porque é uma loja que a gente confia. A gente produz bastante coisa junto. E eu acho que vale a pena conhecer a Boa Vista, né, Mari? Vale, sempre sim. Tem alguém para atender, um cafezinho gostoso. Então, a gente está sempre lá, usando do espaço dela também. Gente, falando da questão dos pequenos espaços, né? A gente, quando vai começar um projeto, a gente começa pensando, primeiramente, entendendo o espaço, entendendo o que o cliente quer e formatando esse briefing deles, né? Então, o arquiteto, primeiramente, precisa entender e ter um pouco da psicologia do cliente para entender como fazer esse projeto. Como é que vocês fazem nisso, gente? Vocês querem falar um pouquinho dessa questão? A gente
Vou falar. Fique à vontade. Bom, a gente, né, eu acho que assim, é sempre um desafio quando cada cliente é um cliente e cada vez que a gente se depara com um cliente é uma situação específica. E aí eu acho que uma coisa assim muito importante sempre de se fazer é o briefing, né, de você pegar e você realmente discutir o que o cliente quer, você realmente chegar ali e investigar a fundo o que ele quer. Porque, na verdade, o que a gente precisa fazer, né? A casa não é para mim, a casa não é para você, a casa não é para a revista, né? A casa é para o cliente. Então, quanto mais perto a gente chegar, eu costumo dizer que nós somos quase psicólogos, porque, na verdade, a gente, às vezes, tem um marido que quer uma situação, uma esposa que quer outra, o filho que quer outra, cada um quer uma Na verdade, coisa. eu já peguei marido e mulher brigando na minha frente, eu esperei. E aí a gente tenta fazer um meio tempo para atender os dois, né? É mais ou menos isso que acontece. Nós passamos por esse tipo de coisa, né? Mas é importante essa questão do entendimento, porque assim, claro, tem arquiteto que chega a um ponto que ele constrói, por exemplo, quando eu faço prédio público, eu faço o que eu quero. Sim. Porque a gente está, claro, é um espaço para atender a população. Mas a arquitetura é uma arquitetura que marca o que eu faço. Mas quando a gente vai atender um cliente, é mais complicado, né? Fazer a minha arquitetura. A arquitetura é da pessoa, é ela que vai viver dentro daquela arquitetura. E aí, Camila, é o que a gente fala quando a gente vê um apartamento pequeno que o cliente quer fazer 1000 coisas e a gente tem que trazer ele para nossa realidade ali do espaço e tentar entender como é que você faz isso lá. Então, como a Rafaela colocou muito bem, a gente tem o primeiro contato, que é o briefing, né? E aí eu destrinchando um pouquinho a questão do briefing, eu falo que a gente é um pouco, além de psicólogo, alquimista, né? Eu gosto muito de usar essa palavra. Tem coisas que talvez ele nem saiba que ele queira tanto, ou que ele precise tanto, e ele vai descobrir quando ele tá ali num contato muito direto com a gente. A questão da entrega da confiança, se ele tá contratando a gente, ele tem que entender que a gente tá ali para realizar, né, desejos que estão ali no coração dele e jogar no time do cliente, né, avaliando sempre a parte técnica, principalmente desafios hoje em pequenos espaços, né, a gente tem aí muitos apartamentos em condomínios fechados que nos ditam muitas regras, né, regras de execução, regras de execução de obra. Falo muito também que a nossa criação, embora nós sejamos um pouco artistas, ela não é livre, é uma criação sempre limitada, não só no briefing, mas principalmente em questões técnicas. Tem coisas que a gente não pode executar por conta de legislação, da maneira com a qual a gente idealiza, ou que a gente nos depara com elementos que a gente tem que trazer novas soluções no meio do caminho do projeto. Isso é muito comum, né? Mas, no geral, a gente tem excelentes resultados em pequenos espaços, sempre muito aproveitamento, a gente consegue sempre colocar a alma do cliente, da família, e consegue sempre uma satisfação muito grande. Então, acho que tendo o profissional, não tem como seguir para um caminho errado. Assim. Eu digo que a arquitetura, nesse caso, é quase um casamento, né? Que é uma obra, às vezes, dura 1 ano. Então, a gente fica muito tempo convivendo com essas pessoas. Tem que ter a psicologia e tem que ter uma relação que eu vejo muito com os meus clientes. Eu acho que tem espaço para todos os arquitetos, porque tem pessoas de todos os jeitos. E o arquiteto seu tem que ter uma afinidade com você. Sim. Uma relação também de afinidade com o que aquela pessoa faz. Eu acredito muito na energia das pessoas, então, assim, o cliente, você sente a energia dele quando você tem aquela afinidade. Então, procurem arquitetos que você se afina, que você sinta que está fazendo uma coisa que é aquilo que te interessa, porque isso também tem muito a ver. E eu acho que tem para todo mundo espaço e tudo mais nesse sentido. E esses pequenos espaços, geralmente, são desafiadores para a gente conseguir projetar. Então, se não tiver esse entendimento, né, fica muito complicado. Inclusive, pegando o gancho do briefing, né, todo mundo, lógico, falou da área que mais atua, que é o briefing de entendimento do cliente. Sim. Fora isso, tem o briefing de fornecedores, briefing de valor de investimento, de prazo de entrega. Tem tudo isso que no final ou no decorrer do caminho ajuda, né, nós que somos fornecedores a fazer um bom atendimento, conseguir casar tudo que o cliente pensou com o orçamento que ele tem também. Mari, geralmente a gente faz esse levantamento junto com ele na questão de quando vai tocar a obra, né? E no projeto também entender o que a gente vai conseguir produzir dentro daquele espaço que ele tem. Eu falo muito isso para os clientes quando a gente vai procurar um terreno para fazer uma casa.
chama o arquiteto, vai com ele antes de comprar, porque a pessoa pega um terreno num lugar que está ótimo, não cabe às vezes o que ele projetou. Então, verdade. assim, terreno de 10 por 20, às vezes é um malabarismo que a gente tem para fazer uma casa, dependendo do programa que esse cliente tem. Porque é esse programa que vai ditar para o arquiteto que ele vai fazer. Exatamente. E o apartamento é uma reforma e tal, ele já tem uma noção do que tem ali, mas às vezes também ele quer fazer coisas além do que cabe dentro da legislação. A maioria dos Então, clientes assim, não é importante também entender a questão que a gente fica um pouco preso a legislações, a regras de condomínio e a tudo mais para conseguir atender dentro desses pequenos espaços tudo que o cliente quer. Exatamente. Né? E é uma alquimia, né, Camila? Como você falou, é uma alquimia disso tudo. Exatamente. Pra gente conseguir fazer. Mas assim, como que a gente vai trabalhar, vai falar para esse cliente que aquilo tudo cabe? O que vocês acham? Cabe tudo que você está pedindo aqui? Ou não. Não sei, hoje, né, em espaços pequenos também tem assim muitos móveis multifuncionais, né? Então que a gente consegue agregar ali valor, uma cozinha que vira, sei lá, ao mesmo tempo, né, uma outra situação, uma mesa de jantar, né, com uma ilha. Agora tá em voga aquela vassoura que a gente esconde, né, Mara? Isso. No embaixo móvel, da- no lugar. Exatamente. Eu odeio vassoura. Odeio. Sabe? Arrumo um apartamento, quando eu olho a vassoura, eu falo, agora a gente já tem solução, gente. Tem. Tem solução. Não só essa, mas como Dentro várias. dos né? móveis planejados, que a gente planeja e vai lá esconder a vassoura agora no lugar Exatamente. secreto. É, Fica exatamente. ótimo. Né? Então, há soluções de móveis, de tudo mais, né, Rafael? De espaços personalizados. E eu costumo dizer uma coisa também, que assim, o mesmo dinheiro que você gasta pra fazer uma coisa feia é o mesmo dinheiro que você gasta pra fazer uma coisa bonita. É verdade. Então, se você tiver um acompanhamento profissional, né, você vai fazer uma coisa boa, não só bonita, eu tô falando bonita assim, né, mas querendo dizer assim, satisfatória, né? satisfatória, dentro, né, tem equilíbrio dentro da lei, dentro Não, de e quantas tudo. vezes a gente já ouviu o cliente falar assim, olha, eu já tô com o pedreiro aqui, e aí eu preciso que você faça um croquis rápido, porque eu não posso perder o pedreiro. Várias vezes. Realmente, é um profissional importante para nossa área, a gente precisa dele. Mas assim, a gente tem que começar pelo projeto e a gente trabalha com criação, né? Eu digo sempre para meus clientes, olha só, o processo criativo é um processo doloroso. Exato. Além de ter tudo que a Camila falou, das condicionantes, a gente ainda tem que fazer o belo, né, Rafael? Exatamente. E aí fazer o belo é a inspiração. É a inspiração do momento, é a inspiração daquele dia. Às vezes eu fico com 3 meses com o projeto na cabeça. Só sai depois daquilo. Então, assim, espera, tá saindo. Então eu já chego ali, o cara já falou, ele já veio. Então é a inspiração, é o momento. Difícil a gente dar prazo Então não curto. tem um prazo exato pra você dar. É o prazo que a gente vai conseguir produzir o filho de vocês. E assim, você falou uma questão importante de gastar, né? O gasto com o arquiteto, às vezes, sai uma solução muito mais Eu acho que é viável. investimento, né? Não é um gasto, é um investimento ter um profissional como um arquiteto. Porque o arquiteto, ele vai fazer você gastar menos e ficar mais bonito. Eu tenho a certeza disso, gente. Porque já peguei casas que as pessoas gastaram uma fortuna e ficaram... eu não vou dizer nem na questão da beleza, porque a beleza é muito relativa, bem né? relativa. Mas às vezes ficaram com usos complicados de espaço. Entendimento do espaço que você vai viver ali dentro. E aí a pessoa, a sala tá grande, o quarto tá pequeno e a cozinha tá enorme. Então, assim, E o a closet divisão tá do faltando. espaço, a gente estuda isso na faculdade. A gente não é um profissional que não deixa de entender a questão do espaço que vai ser usado, a setorização, né? Então, eu tenho a certeza que a contratação de um arquiteto é muito importante antes de você contratar o profissional que vai construir. E eu queria falar um pouquinho depois, queria que vocês falassem disso, da questão de como a gente começa a fazer esse detalhamento desses projetos pequenos. A gente tem sempre em ambientes compactos, a gente pensa logo em integração. Integração é uma premissa básica, porque a gente consegue trazer amplitude para um ambiente que é compacto. Enquanto mais ambientes a gente acaba integrando, mais amplitude de espaço, né, de circulação a gente tem. Independente se a gente colocou um pouco mais de mobília ou um pouco menos, se foi um projeto um pouco mais minimalista, geralmente não são tanto, porque a gente acaba aproveitando muito do espaço. Então ele não fica um espaço muito
enxuto, né? Porém, não deve ficar um espaço pesado. E para isso a gente tem a questão das cores, né? A gente estava até comentando ainda a questão das cores, a questão da iluminação, que é extremamente importante. Isso tudo unido à integração, os tamanhos, né? Tamanhos de mobiliários proporcionais, sempre proporcionais àquele espaço, visando as circulações, como eu já disse, né? Circulação, como as pessoas circulam ali, deixando vãos livres. E o planejado entra muito nisso, porque é praticamente impossível a gente trazer um projeto de um ambiente compacto sem o planejado hoje. O planejado, ele traz o aproveitamento, ele é onde você armazena as suas coisas. Eu tenho muitos clientes que saem de casas de 200 metros quadrados para irem morar em apartamentos de 76 metros quadrados por conta da infraestrutura do que o condomínio oferece. Cheio de roupa, cheio de Hoje tudo. tem Cheio de roupa. E aí a gente consegue, né, Mari? Consegue Otimizar sim. esses espaços através do móvel modulado. Porque uma coisa é você ir na loja comprar um armário, né? Enfiar dentro de um cômodo. Que não cabe exatamente no espaço, não cabe exatamente na altura do pé direito. Então, assim, a importância do móvel planejado, além das pessoas guardarem os objetos e etc., ainda tem a concretização do sonho, da idealização de vocês, né? Do projeto de vocês. Imagina um ambiente compacto, cheio de móvel planejado. O cliente faz, eu vou fazer primeiro a sala, eu vou fazer primeiro a cozinha. Pode, claro que pode. Cada um sabe até onde pode investir, mas a concretização do projeto, às vezes, demora mais tempo, o né? Aproveitamento. Você Você vai ficar improvisado. Você sempre vai ficar improvisado dentro de caixa, em algum lugar. E fora que hoje, né, além de toda a premissa mesmo do papel que o planejado faz, tem muitas soluções de financiamento. É muito fácil hoje comprar um móvel planejado, né? Muito fácil. A gente tem N financeiras, N formas de pagamento. Eu acho assim, eu aconselho sempre os meus clientes. É um investimento. A questão de marcenaria. Existem coisas que a marcenaria faz, mas que o móvel modulado de uma fábrica é diferente. Sim. O fitamento, a espessura da placa. Exatamente. Isso tudo faz diferença no final. A garantia. A garantia do uso daquilo, né? Então, assim, comprar numa loja é muito mais... O contrato, a garantia de um contrato com a fábrica. É muito mais fácil da gente ter esse retorno. Isso. Até o próprio arquiteto de que, olha, o cara botou... Não, eu tenho um parceiro aqui, a Mariana é nossa parceira, deu problema, ela vai aí vai resolver. O legal de falar de problema é que, assim, dentro de uma obra, tudo dá problema. Pode acontecer. Inclusive o móvel planejado. Sim, dá problema. pode acontecer. Sim. Às vezes você vai fazer o desenho e o cara construiu também fora de ângulo. Deu uma diferençazinha. Isso tudo a gente resolve. A gente consegue resolver com esse tipo de móvel, né? Porque se fosse outro, a gente ia ter mais dificuldade. O lance é não desesperar, porque sempre tem solução. Sempre tem. Se você está bem assessorado profissionalmente, seja pelo arquiteto que você contratou e pela rede de fornecedores, porque todo arquiteto tem a sua rede de fornecedores, que são fornecedores que levam a gente ao sucesso do empreendimento final, digamos assim, desde que a gente se agrupa ali pelo mesmo objetivo, né? Profissional que o cliente contratou, nós vamos juntos seguir com os nossos fornecedores até a concretização final. Então, se você está bem assessorado ao longo do caminho, essas soluções para os problemas que eles vêm se apresentando são muito mais fáceis de serem resolvidas. Vou dar até um exemplo de uma cliente que ela foi na loja comigo, viu a cozinha, a gente montou, fez o projeto, ela achou ótimo. O marido ficou naquela, não, meu marceneiro faz barato. Faz barato. Eu dei o mesmo projeto ao marceneiro e ele esqueceu do lugar do micro-ondas que eu tinha desenhado. É muito importante saber ler um projeto. Acabou barato. Aí ela ficou infeliz, o móvel, o fitamento já está descolando. Que eu acho assim, primordial é a questão do fitamento, gente. Que com a marcenaria, às vezes descola muito rápido. A gente mora num lugar de muita umidade. Cavaleiro, praia, até no aeroporto. Pega maresia. Qualquer lugar de Macaé. Macaé tem maresia em todos os lugares. Sim. Então, assim, o móvel de fábrica, assim, ele tem uma diferenciada da marcenaria. Que eu acho que vale a questão do investimento. E a gente, é o que você falou, né, Camila? A gente está indicando o que a gente tem de melhor. Não é por outra coisa. Se não quiser, eu não forço meus clientes a fazer. E eu vou Mas falar... eu digo, a minha indicação é essa. Esse é o fornecedor que eu confio. Ali eu sei que tem um piso legal, que a gente vai comprar com preço acessível, que vai ficar bonito. Tudo tá dentro do orçamento, a gente tem que sempre estar seguindo.
Mas para fazer espaços pequenos, vale a pena o investimento nesse tipo de imóvel, porque você tem uma garantia muito maior para frente, eu acho. Além Você disso, valoriza o seu imóvel também. Isso é importante. As pessoas Porque ele fica, é um imóvel que Exatamente fica, isso que eu ia né? falar. É um Sim, imóvel isso é um que se assunto- você precisar comercializar, a É chance verdade. de você vender é muito maior. É muito Porque maior. as famílias, elas procuram as coisas que cabem mais rápido, que atendam mais rápido. Ainda mais que a gente está no momento no mercado, na nossa cidade específica e na região que a gente está crescendo muito, né? O aluguel está muito em pauta do final do ano para os primeiros meses desse ano. Tem muita gente vindo para nossa cidade. A gente vai ter bem mais gente para atender agora, E né? traz Vai tá valorização. crescendo Os muito. imóveis, eles se valorizam com bons projetos e boas execuções de fornecedores, né? Então sempre contrata um arquiteto, gente, porque vale a pena. Ter um arquiteto junto. E eu acho importante, assim, o arquiteto é aquele que estuda os espaços de uma forma diferente. Que tem uma visão artística e tem uma visão Tem técnica. um olhar. Exatamente. diferente. Então, a gente, há muito tempo, a nossa profissão ainda estava desvalorizada, as pessoas chamavam a gente de engenheiro. Não, a gente é arquiteto. Então, acho que hoje a gente está melhor no mercado, né? tá sim. E uma coisa, assim, importante que eu acho também, porque o arquiteto, ele sempre vai personalizar seu projeto, né? Não adianta você querer, assim, às vezes viu o projeto na casa de alguém, eu quero igual aquele projeto. Né? Nunca vai ser igual, porque é a sua casa, a sua história, né? A sua família. Então, assim, e cada um carrega vida em si, né? Cada um carrega... Algumas pessoas colecionam coisas, outras viagens, Sim. cada um tem uma história e isso tudo vai expressar na sua casa, né, naquilo que você tem. O que a gente vai exaltar mais no projeto, o que a gente vai esconder mais, que geralmente são as Exatamente. zonazinhas de bagunça, Exatamente. né? E pequenos espaços é isso o tempo todo. É A gente isso o faz tempo- essa alquimia tempo todo. do que mostra, do que esconde, do que guarda, do que, né, do que Exatamente. deixa mostra. Às vezes você olha uma parede e acha que não tem nada atrás dela e tá cheio de móveis, cheio de Deixa eu repartição. falar uma coisa que eu acho legal, assim, nessa questão dos pequenos espaços que a gente tem hoje, né? Aham. Esse desafio de áreas menores nas cidades por causa do crescimento, é a gente também se desprender de algumas coisas. Ah, sim. Da gente fazer uma arquitetura, assim, sabe? Mais desprendida. Isso é uma construção, né? É uma construção da sociedade. É o comportamento De social. comportamento social nosso. comportamento Então, social. a gente tem que começar a pensar dessa forma. Verdade. A gente tem que começar a desapegar de algumas coisas que a gente tinha para viver com menos. A questão da roupa, né? Que as pessoas agora fazem brechó, reciclam. Porque, gente, isso é a gente vê concorrente. lixos de roupa no mundo. Na Índia, eu vi um lixo, uma coisa gigantesca de Tem no roupa. Atacama também, Então, uma assim, coisa horrível. os espaços estão diminuindo e a gente, quanto sociedade, vai ter que começar a avaliar também Outra um pouco coisa, isso. Lê, os hábitos pós-pandemia trouxeram Já muitas mudaram, modificações em relação já mudaram. à nossa ambientação dentro, né, desses espaços, como a gente se comporta dentro desses espaços. A questão do sapato é uma questão que veio com tudo, do hall Todo de mundo entrada. agora quer deixar o sapato é. fora, Hall que eu de falo assim, desde que eu entrada. casei com meu marido há 20 anos. É. Deixa o sapato na porta. Eu não entro na casa de ninguém. Como a de gente sapato. esconde esses Né? sapatos, Agora né? nós arquitetos já estamos até fazendo lugar de sentar na porta. Exatamente. Pra pessoa sentar, calçar o sapato dela que tá ali guardadinho. Isso Já aí. são espaços legais, Nossa, né, Tem no o projeto. aparadorzinho ali com alquinho, espaço para guardar as Isso, chaves, já as tem carteiras, vários as coisas que vem na apartamentos que a rua, gente já as tá montando bolsas. assim, né? Exatamente. Muito. Pro cliente, olha, vamos fazer o lugar do sapatinho aqui na entrada. Exatamente. Pega o seu chinelinho limpo e calça. Isso é a transformação que a sociedade está tendo, né? Exatamente. E com a pandemia veio, realmente. Isso. Do uso dos espaços. E a gente, como arquiteto, vai aprendendo, não é isso? E nunca se fez tanto móvel do que no período da pandemia, tá? Pelo amor de Deus, trabalhamos muito. As graças pessoas a Deus. foram pra cá e as pessoas me ligavam pra fazer projeto. Falavam, gente, tô trancada em casa. Não quero fazer posso. projeto. Eu tenho asma, eu posso morrer. Porque eu fiquei com medo de morrer na pandemia. Por causa da minha asma, a pessoa queria fazer casa. Eu falei, gente, tá todo mundo querendo fazer casa. E as pessoas muita Nós estamos em coisa. pandemia. não tem Ficar como em casa, fazer né? casa. Exatamente. Pois Valorizar a começou família, isso. os Aí entes. como que a gente começou a trabalhar? Eu fazia vídeo. Vamos começar com o projeto, na vídeo. Que eu tô de máscara, né? Então eu tive essa coisa e a pandemia realmente trouxe isso pra gente. Trouxe uma nova forma de viver. E esses espaços pequenos que a gente está tendo agora como desafio de construir uma arquitetura diferenciada
tem muita relação com essa mudança da sociedade. Tem muita relação com os usos. E com a gente mudar um pouco isso. As pessoas também têm o que a Rafaela estava falando, acho que é legal falar essa questão do brief, do entendimento. É construído casas muito iguais às dos outros. Ah, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Falo, gente, a sua casa é diferente. Tem que ser só uma referência, né, Rafaela? É uma referência, mas não vai ser igual, tá? Não tem como. Porque assim, o seu espaço é esse aqui e a gente vai tentar trabalhar. Muito copia e cola, né? Mas eu acho que é um pouco também de autorreflexão das pessoas, assim, delas... o nosso ritmo muito acelerado de vida, a gente acaba deixando de se conectar com o que realmente preenche a gente. E a gente acaba vendo coisas legais, coisas bonitas, e de repente um cliente, ele quer replicar. E aí você contrata ali um profissional que tem uma veia artística enorme, que pode criar algo extremamente personalizado, mas talvez a pessoa quer que o profissional enverede por coisas que já estão sendo replicadas na vizinhança ou dentro dos condomínios. São as tendências. As tendências, exatamente. A gente gosta de tendência, Sim, né? A gente segue a tendência de cor, né? O bege já acabou, agora a gente passou pro cinza. Agora é o great, que é uma mistura de cinza e bege. com bege. Então, a gente não deixa de seguir essa tendência. Até porque eu sei que as pessoas... Gostam. Isso É é mudar a mundial, forma né? de aplicação, Isso é uma né? coisa mundial. É da moda, né? É Tudo, mundial. né? É igual a gente tava falando do sofá. Aham. Que quando a gente vai falar de decoração, eu gosto de sempre fazer o mais limpo, para não aumentar muito. Mas é o que a Rafaela falou. Eu gosto de entender o cliente e não acho ruim um sofá colorido. Eu também não. Então, assim, isso- depende da história, né? Por exemplo, eu tava falando de um loft em Búzios. Então, esse loft em Búzios era um sofá completamente colorido, uma luminária floral, tudo assim, tudo... Mas era... E que conecta com um bem espaço. baseado. Com o lugar Exatamente. também, né? Então, E com o assim, lugar também, Então, né? cada lugar é um caso, né? Uma história, é a mesma coisa que você saber se vestir, né? Você não vem no podcast de biquíni, no nosso caso aqui, né? É a mesma coisa. Então, a gente saber adequar, né? Cada história à sua história. E aí, até o que eu tava falando, a Camila é filha de um arquiteto que eu adoro e que eu falo que ele fez o projeto da minha casa... 30, 40 anos, meus pais, vinha assim. Foi mesmo? Tinha essa relação? Foi, Eu sabia. foi. Sim. Vocês Mas me elas contaram. descobriram na hora. E ela assim, fala que ela tem... que é muito a marcado o casa, telhado. né? eu falo que eu acho que eu decidi ser arquiteta desde o início por causa dessa casa que eu era apaixonada, que há muito tempo, Jorge José, ele fez uma casa atemporal, usando dormente de trem, usando, sabe, material de demolição, vidro, madeira, telhado feito em coxa de escravo. Então, assim, sensacional. Te remeteu, né? Exatamente. Então, eu acredito, assim, que a arquitetura, ela tem que, né, falar realmente a linguagem de cada um. E a gente precisa entender realmente que nós somos únicos, né, que nós temos... Né, a gente não precisa... Hoje, o que eu acho também, com a tal da globalização, da internet, as pessoas têm muito acesso à informação, à imagem, tudo. Então, a maioria dos clientes já chegam com uma ideia pronta. Eu quero assim, mais ou menos, tipo um estilo. E o que acontece? Acaba que todos os lugares estão ficando com a mesma cara. Exatamente. Então, assim, não se tem mais... Hoje a gente nem Uma vê... identidade, Eu né? e a Alessandra, a gente estava até conversando sobre casas com telhado, né? Que Difícil acabou, ver. né? Exatamente. Não quer mais. Mas aí eu tô saindo do assunto. Não, mas Mas a gente eu vai até pra queria levantar uma coisa, gente, que é algo mais complexo do que você ter uma marca de móvel planejado e ter, assim, sei lá, 30 cores só, durante 2 anos. A gente não pode usar uma, né? Vamos E usar a gente monte. pode usar, às vezes, um azul, mas em diversas aplicações. Sim. E ele vai aparecer diferente em diversos projetos. E não vai ficar só, nossa, mas só faz azul. Não, a pessoa nem nota. Ontem a gente tava com uma cliente, né, que a gente tá fazendo um trabalho junto. E você falou, eu prefiro madeiras mais claras. Aí eu te apresentei uma madeira que tá super em alta, talvez mais conectasse. escura, né? E você gostou, você falou, nossa, que legal, Ótimo. vamos lá. Nós também nos surpreendemos, assim, com as soluções, né? Às vezes a gente cria e na hora de executar ali, a gente, né, vai no fornecedor, chegou uma novidade, uma coisa nova. Então, por isso que eu De certa digo, a maneira, gente não deixa de seguir algumas tendências. Exato, Lógico, sim. Claro que a gente vai fazer o que o cliente quer. Mas assim, a dica que eu dou
dá uma olhada na tendência e vê se combina com ele. Se conecta porque às com a vezes pessoa. se não der conexão com a pessoa também, Não porque adianta. assim, eu vou falar pra ele que a madeira escura é o que tá na tendência. Mas eu não gosto. Vou me sentir mal. O que eu vou fazer? Isso aí É, também lógico. A gente criar coisas que a gente também não gosta, ou não concorda, ou não usaria, é muito difícil a gente fazer isso, né? Profissionalmente falando. Eu acho que a gente tem que ouvir um pouco, sentir também um pouco a vinda do que o cliente quer, né? Para poder também fazer o nosso espaço, porque não é o que a gente vai viver. Sim. Eu dou uma dica também para os meus clientes assim, quando eu faço esses pequenos projetos. O que você tem hoje pode ser o que você não vai ter nesse novo espaço. Exato. Então, eu vou te dar o projeto, pega uma trena, vai para casa e faz medição do que você tem para entender o que está na minha medida. Porque a gente mostra um 3D, ele acha lindo, não entende. Então, eu acho que é uma dica que eu dou, assim, acho que o nosso podcast é para dar umas dicas também para as pessoas se atentarem um pouco a isso. Para a pessoa que vai contratar um arquiteto, pega o projeto, vai para casa e mede o que tem, mede o que está ali, entende o espaço. Porque pra gente o entendimento do espaço é muito fácil. Mas para vender para o outro é difícil. E aí, com essas tendências de coisas pequenas, de espaços pequenos, de cores, ele às vezes se confunde. Então, a gente está aqui para dar uma orientada. E ele seguindo um pouco essa coisa do que ele tem hoje para o que ele vai ter, mostrando as referências do que ele quer, eu acho que a gente consegue compor mais ou menos dentro do que o que o cliente almeja, não? E na minha opinião, isso bate novamente em relação à credibilidade do fornecedor. Tem muito isso também. Exatamente. O fornecedor pega um projeto, ele tem entendimento, porque a maioria das vezes tem, né? E ele modifica o projeto ou ele induz o cliente a mudar o projeto sem entender, sem ter passado pelo briefing, nada. Ele só tá ali e o cliente pede para mudar alguma coisa que, às vezes, aquilo ali é primordial para todo o resto dar certo e modifica. Eu acho que não tem nada mais triste na vida do que você projetar, idealizar um projeto e esse projeto vai para fornecedores que você não conhece, não tem compatibilidade, você não tem nenhum afinco com ele e quando você olha, o seu projeto tá todo diferente. E Porque não a é execução um não tem nada a produto. ver. O projeto, ele não é um produto, Não gente. é. Ele é um processo. Isso. As pessoas precisam entender cada vez mais que quando você contrata um arquiteto, você está contratando um processo, uma experiência que vai te levar a um determinado objetivo final satisfatório. Então, é uma rede. Como a gente falou aqui, a gente está batendo nessa tecla. Sim. Nós trabalhamos em rede. Para a gente ter bons resultados, a gente tem que se atrelar a fornecedores que a gente sabe que vão entregar esse bom resultado para o cliente e para nós satisfatoriamente como profissionais, né? A gente produz para vocês, mas a gente também tem o nosso portfólio, é algo que foi pensado na nossa mente com muito carinho, digerido por todos, feito todo esse estudo de viabilidade, a gente estava até conversando um pouco sobre isso ontem, que a gente viabiliza, né? Somos viabilizadoras, então é tudo muito mastigado, tudo muito pensado, né? É muito particular, muito pessoal e leva tempo e quando a gente está com a nossa rede de fornecedores, vocês podem ter certeza que o sucesso final, ele tá muito mais próximo, né? Vai ser muito mais realista. E uma coisa legal de falar, que eu sempre falo isso para todo mundo, vou usar o exemplo da Alessandra e da Camila. A Alessandra a gente virou amiga depois de trabalhar junto. Sim. E a Camila a gente virou amiga para depois trabalhar junto. Você forneceu coisas para minha casa. Pra sua casa, né? exatamente. Pra minha casa também ela forneceu. E acabou ficando assim. Mas eu acho que essa questão de ter esses espaços bem trabalhados com fornecedores é o segredo do sucesso também, Exatamente. né, gente? Porque às vezes você vai, lá não sei aonde tem não sei quem. Sempre tem Eu alguém já deixo em no algum meu lugar. contrato, é risco seu. É risco seu. Sempre tem alguém em Não algum sei, lugar. não conheço, não sei qual é o material dele. Então o risco não é nosso. Às vezes acha, você tá falando que aquela loja você vai ganhar alguma coisa. Nem isso. Nem ia ganhar nada. A gente às vezes nem ganha Vai nada. ganhar uma amizade. Acho que é o sucesso do projeto. Isso, eu quero ver o meu projeto e falar,
Ficou ótimo. Uhum. Era isso que a gente pensou. Ficou ótimo, e as ficou pessoas da que forma estavam a gente envolvidas imaginou. ali se dedicaram extremamente, Sim. respeitaram o que a gente criou, respeitaram ali a nossa intimidade com o cliente, porque antes de chegar no fornecedor, a gente cria a nossa relação com o cliente. Exatamente. Então, quando a gente chega no fornecedor, o fornecedor tem que respeitar Diferente. aquela relação ali que já foi criada. Não adianta, né, o fornecedor que quer tirar, que às vezes quer enxugar um projeto porque ele quer te vender um produto. E às vezes até o construtor da obra. Se for Ah. um cara que pensa... Tipo assim, eu chego na obra, o construtor não é um construtor que eu tô trabalhando bem. Aí a cliente fala, porque o pedreiro falou que era pra fazer assim. Eu falei, tudo bem, mas... ficou bom? Não, mas aí ele falou, eu achei que ia ficar melhor. E aí deu errado. Pois É uma é. frustração enorme. Assim, A gente não fica na obra todo dia. E o cara fica. A gente vai uma vez a semana, 2, de repente, dependendo do acompanhamento que você está fazendo. Então, assim, tem que ter um pouco de cuidado também, né? O cliente tem que ter um pouco de cuidado. E não em relação a desmerecendo outros todos os fornecedores profissionais ou e profissionais. São importantes. Exatamente, pra só que assim, finalização do trabalho. É a questão às da vezes, relação também, Mariana. Não É é só lógico. a questão... Não, lógico que não. Tem fornecedores maravilhosos, mas a relação que eu tenho de confiança, eu, profissional da área, é com esse profissional. A Então, gente lida essa no questão dia a de dia, relação a gente também. acaba formando um vínculo familiar. Um ciclo de familiar. trabalho, né? Pra gente conseguir fazer o que a gente faz aconteça da melhor forma. Mas eu ia falar assim, que às vezes, né, momentaneamente, que eu entendo também que o cliente já investiu tudo que tinha e mais um pouco numa obra, e chega no final, que é o final, a execução, o planejado, os metais, as decorações, ele acaba querendo enxugar esse projeto. E às vezes todo o transtorno que ele tem em enxugar esse projeto, por exemplo, a Boa Vista tem 10 anos de garantia de fábrica. Então, assim, isso dissolvido em 10 anos é, sei lá, míseros R$200 às vezes por mês, né? Então, assim, Pra ter uma segurança. Pra ter uma segurança, vale a pena, vale a pena. E Não só a Boa Vista, tem outras lojas excelentes É o que na a gente cidade. já falou sobre a questão de produto, que vai ter qualidade e vai ter o projeto final fechado da forma que a gente pensou. Exatamente. Gente, agora eu queria falar dessa questão de que... Qual é a dica que vocês dão pra pessoa que vai fazer um apartamento pequeno? Camila, que gosta de fazer os apartamentos pequenininhos. Primeiro de tudo, contrate um profissional, mas não é qualquer profissional. Pesquise o profissional que está cotidianamente envolvido no nicho do projeto que você está procurando. Arquiteto, gente, é que nem médico. Cada médico tem uma especialidade. Muito bem, né? isso é ótimo. Nem todo mundo faz a mesma coisa, cada um segue uma área. Faz a mesma coisa. Tem pessoas que projetam no macro, outras pessoas que projetam mais no micro. A afinidade, que a Lê bateu muito nessa tecla, se identifique com um profissional, se certifique que ele está inserido ali dentro do nicho, do que você está procurando, e que ele vai ter uma boa escuta e um bom direcionamento técnico do que você procura. Ele vai saber exatamente com clareza, como ele tem experiência ali naquela área, te dizer o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que vai ser aprovado, o que não vai ser aprovado, e se a gente vai conseguir viabilizar 100% do que você deseja ou não, se você vai ter que mudar um pouquinho o seu pensamento. Eu acho que é isso, né? A dica essa né? dica. E você, Rafa? É isso aí, né? Camila já resumiu basicamente tudo. Que a Camila Já falou quase mas tudo que era. Mas eu acredito também, assim, tipo, eu tenho um outro lado de acreditar nisso, que eu acho que tem projetos que são desafios e que a gente vai estudar também para fazer aquele projeto. Sei lá, nunca fiz um hospital e aparece um hospital para fazer, eu vou estudar sobre o hospital e vou fazer aquele projeto. Aparece uma farmácia, a gente não tem tudo, né? A gente não aprendeu tudo mas na se você faculdade, estiver a gente já tem aberta a estudar base sobre pra isso, tudo. Então, né? eu acho assim que são sempre desafios, mesmo porque cada história é uma história, sempre vai ser um desafio, seja uma escola, seja uma casa, seja, não sei, um lugar público, seja o que for, mas eu acho que sempre vão ser desafios e sempre vai requerer que a gente estude mais sobre aquilo, seja um apartamento pequeno, seja um quarto, né? É uma história aplicada ali. Não, eu acho que a dica é isso mesmo, você
né, eu pessoalmente acho que é você personalizar bastante aquilo que é, se for para você, aquilo que é seu, se for algo comercial, não, né, algo, fazer algo mais clássico, mas se for para você personalizar, o que a gente estava Não tenha conversando, medo de personalizar, não tenha né? medo, exatamente, usar a luz certa, direcionar um bom projeto de iluminação, isso faz toda a diferença no projeto, um bom projeto de móveis planejados, porque não adianta você querer colocar num espaço pequeno móveis comprados numa loja normal, que não vai caber aquilo que você quer. Então eu acho que é isso, assim, você procurar coisas mais longitudinais, sei lá, também mais altas, mais amplas, para valorizar o espaço. Eu não sei, né? A gente falou das cores, né? De repente cores mais claras, a luz, ventilação, não sei, tudo Iluminação isso, natural, tudo isso. natural, tudo isso que é importante para poder a gente ter um sucesso real no nosso projeto. Mari. É basicamente isso que vocês falaram, porque hoje é difícil ter um projeto 100% assertivo se não tem um profissional atrelado a ele. Você atende gente na loja, a maioria assim, né? Hoje, 97%. Tenho pouquíssimos clientes que não estão associados a um profissional. A minha dica, gente, tem um arquiteto para chamar de seu. Exatamente. Entendeu? E meu arquiteto? Tem um arquiteto para chamar de seu. Isso. Você não quer fazer? Gente, você tá juntando... Eu fico com pena de ver umas coisas que as pessoas fazem sem arquiteto. Eu falo, gastou um dinheirão pra ter aquilo isso. Que eu falei, o mesmo valor então, pra fazer assim, uma coisa tem um arquiteto pra chamar de seu. E fora que o arquiteto... Conversa. Às vezes, meu marido fala assim, você não tem que atender cliente. Eu atendo essa hora. Eu Porque, também, eu assim, também gosto, a gente ele gosta de conversar, de trocar. minha trocar amiga já ideia. virou minha amiga. Eu não tenho mais como não atender a pessoa. Hoje me mandar mensagem 6 ter um horas. arquiteto de chamar de seu. Achei que isso parece até Seu. música. Quase Roberto Carlos. E só... Acho que alguém pode Mas fazer é um uma sambinha. dica que eu dou para as pessoas, entendeu? Não sou eu, não precisa ser eu, você, ninguém. Tem que ser um arquiteto seu, que combine E com fora, você. Lê, que se você escolheu aquele arquiteto é porque você viu credibilidade nele. Exato. E se ele tem uma rede de apoio de fornecedores, Já vai estar tudo como que ele vai caminhando. querer estragar tudo que ele fez? Já vai estar tudo caminhando 10 para sua anos, obra sei lá dar quantos certo, anos. entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que é importante ter um arquiteto como você tem um médico. Porque se você quer constituir um lugar para você viver, né? Para viver num lugar melhor, a gente ficou na faculdade a vida toda estudando para isso, gente. Exatamente. Todo mundo quer ser meio médico e meio arquiteto. Mas não é assim. Então, eu acho que a minha dica tem um arquiteto para chamar de seu, é meu lema. E acho que cada um tem que ter o seu. E Macaé tem excelentes arquitetos. Exatamente. Muita gente boa, gente nova formando por aí também, com ideias novas, com parte, né? Os Gente, antigos também com os ideias antigos, novas. com ideias novas. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, assim. Eu falo pro meu cliente, cara, foi comprar o terreno e não me chamou por quê? Fiquei sem graça. Não fica. Não fica. Eu tenho que ir. Agora você comprou um terreno em declive, quer fazer uma casa plana. Como que eu vou fazer isso? Você vai gastar dinheiro, hein? Vai gastar mais. Se eu soubesse, eu já te dizia que isso aí não ia dar o que você quer. Então, se você não... A dica que a gente tem que dar, eu acho que minha dica é basicamente essa. Se você tiver um profissional dessa área para fazer o seu sonho, vai sair. Vai sair. Exatamente como confia, foi. né? Confia, Confia. Isso aí, confia também. no processo. A gente tá brincando dessa questão de ter um arquiteto chamar de seu, porque todo mundo quer ser um arquiteto, quer ser um médico, mas é verdade. Então, eu acho assim, vamos tentar chegar a um ponto comum com um profissional que combine com você, para que a gente possa ir confiar no que ele está fazendo, porque a gente já trabalha há muito tempo nisso, para que a coisa no final dê certo. Credibilidade, né? A gente né? já está há quanto tempo conversando, gente? 46 minutos. 46 Tem mais minutos, ainda? A gente tem mais tempo para falar. Coisa boa. Socorro. Gente, isso pra mulher é uma beleza, né? Socorro! Tempo livre pra poder falar. Vamos falar. Meu repertório acabou. Então, a gente faltou falar, gente, da questão
que a gente esqueceu das cores para os espaços pequenos. De como que a gente usa a cor. As pessoas têm medo de usar cor, né? Eu e Rafaela, a gente adora uma coisa colorida. Mas as pessoas têm um pouco de medo, preferem os neutros. Eu acho que é legal, né? Quando a gente erra menos, para errar menos, assim, se a pessoa se sentir insegura em colocar cor na casa, prefere... A gente usa os tons mais claros e joga as cores nos elementos, nos adornos, nas almofadas, né? Quadros, Nos né? quadros e tudo mais. Mas e as cores? O que vocês acham dessa questão de ambientes pequenos com cores? Eu acho que, assim, que não é tendência. Tendência é não. uma lei, né? A gente pensa em ambientes compactos, a gente pensa em dar amplitude. Todos os tons claros, né? Os tons que trazem aconchego, como amadeirado, eles vão trazer uma amplitude maior, uma reflexão da luz, né? A gente trabalha muito com a luz artificial, então a gente vai trazer esse clareamento para o espaço com cores mais claras, obviamente. Para um espaço pequeno, a cor clara ela realmente amplia mais o espaço. Mas sim que é um espaço mais intimista também. Também. Um toque pequeno, mais de cor. Pequenas preto. cores, né? A gente precisa trazer uma... Eu não gosto mais daquela história de uma parede só. Também não. Eu gosto de não, várias. também. Eu gosto de uma cor entrando na outra, umas coisas assim. Mas eu sei que é complicado para espaço pequeno, né? Em pequenos espaços também, óbvio, a gente tem a questão dos tons claros, mas a gente tem a personalização do projeto, como a gente está batendo nessa tecla aqui desde o início, né, do briefing. Tenho muitos clientes meus que se identificam por tons mais masculinos, como esse dessa mesa aqui, que é o cinza mais Eu adoro o projeto Você masculino. traz num ambiente compacto isso, e aí se você traz uma cozinha assim, com granito preto São Gabriel, que é um granito que tem um custo viável, legal, que dá pra viável, gente fazer muita coisa, exatamente. né? Você acaba economizando aí nesse investimento do granito, deixando para gastar em outras coisas de acabamento. É claro que você não vai fazer todos os ambientes, né, preto com chumbo. Você vai pontuar, são coisas pontuais. Então, né? igual a bancada, você falou da bancada do granito, né? A cor na cozinha, as pessoas têm um medo enorme de colocar cor na cozinha. Nos espaços pequenos, realmente é muita informação. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Geralmente, a bancada preta... Agora, eu gosto de uma bancada branca. Só que eu acho que a bancada branca, a gente tem que ter um pouco de entendimento da questão do tipo de material que é esse branco. Isso é bem importante. Qual é o branco e para onde ele vai ser, ele né? É uma pedra industrializada. Pois tem um custo é, elevado, então isso sempre pesa no bolso do cliente. A Pesa questão do mais, granito então- determina muito. A gente consegue fazer um jogo ali de ficar belo, de repente não gastar. E o tipo de material que você vai botar, porque o São Gabriel é uma pedra natural. Já o branco é industrializado, então tem uma diferença de custo também que a gente tem que levar em consideração. Mas eu adoro uma bancada branca. Mas avalia também o tipo de branco, né? Porque aqueles granitos brancos, a mármore branca não funciona Branco em cozinha. Prime não dá de jeito Não dá, nenhum banco pra prime usar. não dá em Se cozinha. você tiver algum fornecedor que te ofereça branco prime pra cozinha, sai. Não Sai, Isso, porque não não cabe. Vai Não rachar, cabe. ela tem muita resina A na panela composição. mancha ela. Exato. Não até serve a pra água, né, cozinha. infiltra ali, Não né? serve. Ah. Não serve. Então, a questão das pedras de cores tem que avaliar também muito essa questão do tipo de material que você está colocando. Exatamente. E aí, nada como um bom arquiteto É pra como a gente orientar. falou, a criação não é livre. Existem muitas Tem umas coisas limitações, ali né, dessas que vão questões. limitando. O A gente vai orçamento, o tipo de orientar. material que a gente vai usar Exatamente. e outras coisas que a gente trabalha em cima disso também, né? Então, eu e Mari, a gente está fazendo... Eu não sei o nome daquela pedra branca. A gente está fazendo um projeto que a gente estava conversando ontem, né, que a gente está fazendo em comum. E aí, né, o projeto está super sofisticado e eu usei para fazer a bancada da pia, do banheiro, no caso, que é uma penteadeira, aquele branco mais barato que existe. Sabe? Que Como branco aquele mármore. Que é a mármore. Aham. Mas o mármore Aquele branco pra branco- cozinha não funciona. Não, banheiro. É isso que eu tô falando, é o tipo de material. Sim. A gente pode até usar ele, ele é um ele é tão vintage. bonito. Tem umas... Tem uma tendência vintage até, né? Ele é inclusive, bonito. spoiler, lá na loja vai ter. E uma coisa legal que você falou foi da questão do móvel, né? Você projetou esse ambiente todo branco, justamente para apagar algumas coisas, para não dar muito conflito de informação. Sim. E lá na Boa Vista a gente tem dois brancos. Um que a gente gosta mais, que é o branco supremo, e o branco tradicional, que é o branco TX. E quando a gente apresentou os dois brancos, a cliente não sabe o valor ainda, a gente nem chegou nesse mérito Ela vai ainda. no olho, né? Mas ela foi no mais barato. Foi. Ela, A gente eu gosto tava- mais, acho mais praiana, mais Bahia.
Aí ela fala, eu gosto mais desse, mas tá ótimo. É branco, ela projetou branco, qualquer um dos dois é branco. E a gente acabou que juntou o útil ao agradável, né? Foi mais barato, o cliente gostou mais e estava dentro do projeto, né? Bem legal. O projeto, ele visava, né, um custo-benefício, né? Assim. Não, mas eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar também, a questão do custo-benefício, ó. Realmente, pro seu orçamento, isso aqui vai ficar um pouco acima. Vamos botar mais em conta aqui e ali a gente joga um toque mais caro. Ou às vezes a gente caixa, gasta né, numa dentro do bancada de móvel. lavabo e Isso. bota na cozinha um São Gabriel, que tem um custo legal. E aí você trabalha com móveis claros, já que você tá entrando com uma bancada mais escura. Também, pra gente se for fazer o isso. caso, porque se for um elemento de identificação, tá? Porque, como eu falei, eu tenho vários clientes, meus clientes que estão vendo e escutando, sabem que eles querem preto com isso aqui, com sino chumbo. E aí eu vou trabalhando nessa alquimia, eu jogo um espaço assim, que seja integrado, porque aí pra eu vou poder fazer o que ele quer e diminuir um pouco, Exatamente. né? Eu acho que isso é importante também. Vidros canelados. Porque a textura, a gente fala muito de engraçado, né? Parece que a gente tá falando que a gente tá tocando, mas é isso, é textura, é cor, é textura, é iluminação, são vários elementos que às vezes você sozinho, o cliente sozinho, ele não tá se atentando para aquilo ali. E aí a gente vai, joga um elementozinho, a gente fala, isso é para trazer textura. Aí o cliente fica pensando, textura. Achando textura. que é textura de parede, né? Não é, mas a textura é porque são repetições, né? O ripado traz textura. E são elementos que se repetem. E trazer um pouco da questão da volumetria, da diferença. A gente brinca com cheios e vazios, com as sombras, a questão das sombras, né? E aquilo que a gente estava conversando também sobre, né, uma arquitetura biofílica, sobre trazer a natureza para dentro do espaço muito forte também. Depois da pandemia. Exatamente, porque o que acontece? Muitas vezes você está ali num espaço pequeno, e se você não traz um elemento madeira, se você não traz uma planta, se você não traz um elemento água, se você não traz a natureza, uma pedra, igual a gente está falando, uma pedra natural, isso, né, isso traz assim a gente se desconecta do ambiente que é um ambiente nosso, e a que é um ambiente tendência natural. hoje é trazer a natureza para dentro de casa. Então, tá cheio de mãe de planta, pai de planta. Eu gosto muito dessa combinação de pedra, madeira, tons verde, que vidro, é o verde de folha, agrada, tons terracota, que a gente isso traz me no tom de agrada. terra. Palha, né? Palhinha. Tá voltando muito, né? Até pra Sim. cozinha, né? Sim, Tá sim. voltando até pra dentro das cozinhas, assim. Eu acho que essa cor... Não, e a minha mãe, ela falou uma coisa muito engraçada. Ela sempre falava assim pra mim, Rafaela, olha só, Deus, ele não erra. Então, vê quais são as cores que tem mais na natureza. É verdade. Pra não cansar, pra não enjoar, pra gente não ficar. Então, assim, então é a gente realmente observar a natureza e trazer isso pra dentro de casa, pra trazer mais sensação de bem-estar. E relacionado mesmo à saúde, né? Porque quanto tempo, hoje em dia, muitas pessoas trabalham dentro de casa, às vezes nesses espaços que são esses espaços pequenos, ou então, que seja esse espaço pequeno, que seja um escritório, que seja, né, ou a sua casa mesmo, que também muitas vezes é esse escritório. Então, assim, é trazer essa sensação de bem-estar, porque eu fico pensando assim, né? Quanto tempo você passa dentro da sua casa? Sim. Quanto tempo você passa ali naquele espaço trabalhando? Agora, já pensou? Se aquele espaço não te agrada, imagina quantos sentimentos Você não se reabastece você coloca de Não mal-estar. te agrada e sua não te casa. aconchega. E não te né? aconchega. Te acolhe dentro daquele Então lugar. você né? fica, muitas vezes, com uma sensação assim de mal-estar. Eu lembrei até que outro dia eu fui atender uma pessoa, a pessoa falou pra mim assim, eu só tenho uma coisa, eu vou ter que, eu ganhei um sofá, que o sofá tá lá na sala, mas assim, eu não gostei muito do sofá, eu vou ter que mudar tudo por causa do sofá. Eu falei assim, não, você não vai ter que mudar tudo por causa do sofá, tira o sofá. Se ele não te agrada, então assim, são às vezes decisões que a gente precisa tomar e ter, porque às vezes a pessoa tá tanto tempo ali, naquele local, né, que não está fazendo bem, então é realmente mudar tudo, transformar, né, fazer uma reforma, porque realmente a gente passa muito tempo dentro da nossa eu acho casa, assim, investir a casa, trabalho, a casa saúde. é a nossa Investir em relação com a saúde. gente, né? Reconecta, É a relação né? com a Reabastece. gente, assim, no fim de semana, depois que eu passo o dia inteiro fora de casa. Então, quando eu chego em casa, no fim de semana, eu falo, que bom que a minha casa sou eu. Então, não interessa o que você queira fazer. Se for você, está com essa identidade, eu acho que vale. Então, te aconchegar, trazer a natureza e trazer você para dentro da sua casa também. Esses dias, uma pessoa me procurou que comprou um apartamento e falou, não tem nada a ver comigo, mas eu comprei porque tava legal, agora eu vou ter que mudar.
Vamos mudar e vamos chegar ao que é você. Porque senão você não vai conseguir viver realmente aqui. Tudo tá desagradando, mas era o apartamento que eu consegui comprar. Vamos tentar constituir para voltar a ser uma coisa que é sua. Eu já tive um cliente que me deu a chave, quando eu entreguei a chave, me deu a chave para eu fazer o apartamento todo. Quando eu entreguei a chave, ele falou, Alessandra, você leu tudo que eu queria. É muito falei, bom. Né? A gente faz uma psicologiazinha no meio. Eu já sabia o que você queria. Ai, tô me sentindo no paraíso. Eu falei, então eu atingi o meu objetivo. Cheguei onde você queria. Eu acho que é constituir um pouco isso também, né? Por mais clientes assim. A linguagem. Por mais clientes assim. E para o entendimento de que a gente vai fazer o que você quer. Calma, espera. Tem cliente que não tá vendo. Você faz 3D, não tô vendo, não consigo. Exatamente. Eu queria uma coisa que palpável, né? Precisa do piso para olhar. Vamos tentar chegar até você ver, mas confia. Que vai ficar. Confia. Vai ficar. Né? Acho importante lembrar um pouco que a gente estudou para fazer do jeito que você quer. Exatamente. Ai, gente, foi maravilhoso. Não, falando dessa questão de confiar, de ter um arquiteto para chamar de seu, né? Vou pegar meu óculos aqui para falar a importância do arquiteto. Por que o arquiteto é importante na vida, né? E isso tá no Google. Tá no Google, gente. Leu no Google. Todo mundo procura no Google. Por quê? No Google tá lá. O arquiteto é um profissional imprescindível para um bom projeto residencial, pois só ele tem a qualificação necessária para traduzir e tirar do papel as necessidades do cliente e também unir essa necessidade a aspectos com sustentabilidade, economia, estética e Mariana falou? Muita técnica. Muita técnica. Muita técnica e funcionalidade. E vários outros adjetivos. Funcionalidade é a premissa básica. Só que é funcionalidade com o belo. Né? Nosso cérebro, nossa mente quer olhar o belo. E é trazer um profissional para você. A gente vai estar aqui no Macaé Podcast, fazendo esse podcast de conversa, trazendo mais arquitetos, mais fornecedores, mais clientes, pra gente ouvir. Se vocês quiserem falar lá também na nossa caixa. Depois deixa a caixinha. Se vocês quiserem voltar para conversar, fiquem à vontade. A casa é nossa agora. O arquiteto vai ter um espaço. A gente ficou à vontade. A gente vai ter agora um espaço pra gente falar um pouco de arquitetura, pra gente divulgar um pouco isso da decoração, da arquitetura. Do cotidiano, dos desafios dentro do nosso Vão ter vários trabalho. temas que a gente vai estar aqui debatendo, importantes, para poder para os estudantes de arquitetura também, né? Porque a arquitetura é muita coisa. Às vezes as pessoas acham que a arquitetura é só a arquitetura de interior ou a arquitetura em si de construção. Mas a arquitetura é muita coisa. A arquitetura é cidade, a arquitetura é a nossa vida, é a nossa identidade, é a nossa cidade. É a nossa relação com o espaço o tempo todo. Sim. Eu sou arquiteta, mas sou muito urbanista, né? Trabalho na área pública, gosto de arquitetura. Se pudesse, viveria só de arquitetura pública, mas não consigo ainda. Mas é uma área, assim, que é uma área que, para o pessoal que está estudando, né? Eu vejo muita gente formando só em arquitetura de interior. A arquitetura tem um leque enorme de trabalho no mercado de trabalho. Né? Eu acho que é uma profissão que a gente está vendo agora. E agora o Macaé Podcast deu um espaço para nós, arquitetos e arquitetas, trabalharmos e falarmos um pouco para quem quiser ouvir o nosso bate-papo. Espero que a gente não esteja sendo enjoada por aqui, chata. Que não. Falando demais, eu falo muito mesmo, sou geminiana, né? Então a comunicação no meu mapa astral dava até para ser comunicadora, mas virei arquiteta. Que não deixa de ser, né? Não, a gente tem essa comunicação com o cliente. Aí meu marido fala, mas você tá atendendo o cliente só. Já virou meu amigo, vou fazer o quê? Eu falei que hoje você me mandou mensagem 6 horas da manhã. Eu quero conversar. Pois é. Que horas você te mandou Não, meu mensagem, cliente viu? mandou meia-noite ontem. Aí eu acordei 5h30 da manhã, mandei pra ele também, aproveitei e mandei pra Mariana, porque é a hora que eu tô acordada. Eu te mandei Você mandou mensagem 4 horas da manhã. 4h45. Rafaela mandou 4 horas. Então, de arquiteto louco, todo mundo tem um pouco também, né? E a gente vai seguindo. Vamos chamar todo mundo da cidade que queira vir pra cá bater um papo com a gente e conversar. É o Espaço do Arquiteto em Macaé, no Macaé Podcast. Obrigada e até o próximo Macaé Podcast. Vocês querem se despedir?
Querem falar alguma coisa? Fala assim. Agradecer, né, pela oportunidade. Quer dar o Instagram de vocês? Sim, né? Fala aí. Acompanha a gente na mídia. Meu Instagram é @CamilaJardimArquiteta. Posto lá muito portfólio de trabalho, um pouquinho do dia a dia, né? Não me comunico muito na fala, mas em imagens e conteúdos eu me comunico bastante. Vocês podem estar lá acompanhando os nossos trabalhos. E você, Rafa? Bom, eu quero agradecer também. Na verdade, eu tinha até escrito uma frase aqui para poder falar sobre o assunto, que é o seguinte: em espaços pequenos, a verdadeira magia do design emerge quando cada centímetro é uma oportunidade, transformando a limitação em inspiração. E cada peça conta com a sua própria história. Adorei! Rafaela, nossa poetia. É a mesma coisa. Arrasou. Artista. Ela é mais artista. Então, assim, eu amei estar aqui com vocês, né? Muito bom. Pra mim foi, assim, achei que foi leve, foi ótimo, fluiu. E a gente cheio de medo. A gente aprende, né, com cada uma, que a gente tá falando, mas ao mesmo tempo a gente tá aprendendo, compartilhando. E é muito bom essa energia, esse respeito, né, tudo isso. É muito bom estarmos juntos, uma apoiando a outra como mulheres, né, como a Alessandra bem colocou no início. E isso é muito legal, porque a gente, como mulher, cada uma tem um desafio, né, assim, a vencer. E é muito bom a gente estar aqui juntas. Meu Instagram é Rafaela Mendonça Arquitetura. E é isso. Tá Obrigada. Obrigada. Nada, obrigada a vocês por terem vindo. Mari, minha grande patrocinadora. É legal falar essa história também, que quando você me falou, eu falei, tá, não sei nem quanto é, mas pode, quero, vou fazer, vambora. tá tudo certo. E agradecer por esse convite do primeiro, né? Do primeiro, vai ficar pra história. Vai ficar pra história. E assim, eu queria falar uma coisinha, vou até invadir um pouco da privacidade da Alessandra, para contar para vocês o que ela fez antes de começar a gravação. E eu acredito que ela faz isso, e cada um tem o seu talismã aí e faz. Ela fez uma oração, e uma das coisas que ela mais falou foi para que isso que esse podcast servisse para alguém, que abençoasse a vida de alguém. Eu achei muito legal isso. Parabéns por você ser assim, meio doidinha, mas maravilhosa. Doidinha, mas sensata. Obrigada pela amizade, obrigada por tudo. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Segue a nossa página lá, que é @agilitaboavistamacaé. Eu acho, tá, gente? Se não for, vocês me falam. Mas é a única loja da cidade que dá 10 anos de garantia. Isso é bem importante. Muito bom, gente. E só mais uma coisa, eu acho que a Alessandra nasceu pra isso, vocês não acharam? Eu achei! Olha aqui, o meu mapa astral até dava isso, sabe? Mas eu optei pela arquitetura, gosto muito. Agora junto os dois. Pois é, eu digo uma história que eu era criança e a arquitetura era uma coisa que a gente nem ouvia, né, gente? Eu sou uma arquiteta que me formei no ano 2000. A gente, quando eu era criança, ninguém falava de arquiteto. Arquiteto, o que era isso? Ninguém sabia. E eu, criança, desenhava a minha casa no chão pra brincar, nos quadrados, assim. Fazia o quarto, a sala, a cozinha de giz. E aí, depois de muitos anos, eu fui indo, Deus foi me levando aos caminhos e eu acabei chegando na arquitetura. E aí eu lembrei da minha infância e falava, gente, eu já fazia aquilo. Será que tinha alguma coisa? Tinha, porque eu não sei de onde eu desenhava, fazia minha casinha do chão, meus espaços, eu já hoje desenhava. tá aí, né? E hoje eu tô aqui e não foi uma coisa assim, nasci pra ser. Não, foi o caminho que a vida me levou e eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu acho que eu já fiz diferença na vida de alguém. Acho que a gente faz, né? Faz, sim. Quando a gente faz o projeto para um cliente, a gente faz a diferença. Eu acho que isso é muito gratificante para mim. Por isso que eu digo que tem que ter essa afinidade. E é gratificante o arquiteto construir o lar da pessoa. Um lugar que a gente quer que a pessoa seja feliz. Então, confia que a gente faz do bem, faz de coração. Eu sou muito assim no que eu faço. E é assim que a gente produz uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Claro que é um produto que a gente vende, um produto caro, né? A arquitetura não é barato, né? A gente agora, no público, tenta fazer arquitetura pública, por isso, assim, é uma coisa que me satisfaz, tentar fazer para poder mais pessoas terem acesso à arquitetura. Porque, assim, meu professor falava isso na faculdade para mim. Eu não posso me pagar. Eu não posso pagar um arquiteto. Arquiteto é caro, é supérfluo. Infelizmente, ainda é um produto que não é para todo mundo, né? As pessoas mais pobres têm dificuldade de ter acesso à arquitetura.
E às vezes eu atendo um cliente que fala assim, não sei se eu vou conseguir pagar. Eu falei, vai, porque a gente não... Ganhar dinheiro também não é tudo, não. Calma. A gente vai conseguir chegar e vai te atender. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso e tem que ter um pouco disso no pensamento. Né? Porque a gente vai produzir vida melhor para essas pessoas também. Qualidade de vida. O habitar, a habitação é um direito. É um direito. Habitar já é um direito constitucional. A gente precisa também ter um pouco desse entendimento. Então, esse espaço é para a gente conversar essas coisas. Espero que a gente consiga chegar a outros arquitetos aqui para a gente estar discutindo e vocês fiquem à vontade, tá? O espaço é nosso. O Macaé Podcast, ao meu amigo Elvis, eu agradeço por ter dado esse espaço para arquitetura em Macaé. E assim, a gente volta e fecha o primeiro programa, pensando já no próximo para ter mais coisas, gente. Obrigada, fiquem com Deus. Obrigada. Muito bom!